Na verdade, quando eu começo a escrever um livro, a pensar um livro, ele nem sempre sai no seu gênero. Por exemplo, o meu último livro de ficção, que é do ano passado, eu acho, O Silêncio dos Amantes, era para ser um romance, que depois se fragmentou em contos, ele mesmo, né? Esse aqui eu nem sabia como é que ele ia ser, se ia ser um romance, ia ser ficção, e afinal ele acabou sendo esse ensaio, ou série de pequenos ensaios. Então foi assim, sempre na base de pensar muito sobre um determinado tema e, enfim, quando eu sinto que o livro quer ser escrito, quer dizer, já existe um livro para ser escrito, eu acho que o meu trabalho todo é muito a um nível mais ou menos inconsciente, né? Mas a ideia foi, de novo, de falar diretamente com o meu leitor sobre os meus velhos temas. Eu não escrevo um livro de poesia, eu escrevo poemas. Agora, por exemplo, para o Múltipla Escolha, eu escrevi um poema para começar cada capítulo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vai chegar um dia em que eu vou ter um número suficiente de poemas e vai me dar vontade, aí eu vejo há uma unidade possível ou não, porque em geral também meus livros de poesia contam uma historinha, na minha cabeça, pelo menos. Aí vou publicar, então é completamente diferente, né? Escrever um poema é completamente diferente do que escrever um conto, por exemplo. O poema é muito mais breve, o conto é muito mais complexo, o romance é ainda muito mais complexo, mas no poema, exatamente por ser breve, cada palavra tem um peso muito importante, né? Então, eu acho o poema para mim mais artesanal até. E isso que eu sou uma escritora artesanal, eu mexo muito na minha linguagem, porque eu gosto muito de escrever, é lúdico. Eu tenho grande prazer escrevendo, eu não tenho angústia de escrever, sofrimento da página em branco. Bom, primeiro a vida é mais importante que a literatura, né? Se eu não pudesse mais escrever, eu não morreria. Na vida, para mim, o mais importante são os afetos, principalmente a família. Eu sou muito... Hélio Pellegrino dizia que a minha verdadeira vocação não era escritora, era a galinha choca. É a coisa mais importante para mim, os filhos, os netos, o marido, a casa, né? Depois eu acho a decência, a ética, o comportamento, eu acho que é muito importante. Eu tenho 7 netos e netas e, eventualmente, algum pergunta, uma criança pergunta assim, vovó, você é famosa, por exemplo, que a professora na escola falou num livro meu. Eu digo, não tem nem... Duas coisas que não têm importância, ser rico e ser famoso. Duas coisas que têm importância, ser legal, ser uma pessoa legal e tentar ser uma pessoa feliz. Olha, eu não sou uma especialista em Hélio Pellegrino, né? Mas nós estivemos juntos durante 2 anos e 3 meses. Eu acho que eu tive o privilégio de ter uns parceiros que foram homens excepcionais. O pai dos meus filhos, Celso Pedro Luft, foi um grande linguista, até hoje é meu guru, embora falecido há muitos anos, foi meu professor na universidade, era um homem sábio. E depois o Hélio, que foi mais assim uma tempestade de primavera, era aquela coisa agitada, turbulenta, né? Idealista, sonhador, etc. Viver é subir uma escada rolante pelo lado que desce. Eu achei uma frase maravilhosa. Eu escrevo para tentar entender a vida, eu escrevo sobre coisas que eu não entendo, né? Eu desde criança, bem pequena, eu queria entender o mundo, queria entender as coisas. Eu achava que a resposta estava nos livros. Eu achava que se eu lesse todos os livros eu ia entender a vida, né? Depois, claro que eu descobri que não é assim. Que a vida não é para ser entendida e por isso que ela é interessante. E por isso que eu escrevo. O Perdas foi uma coisa completamente aleatória. Não é meu melhor livro, não é o livro que eu mais tenha me dedicado. Na verdade, ele foi um presente que eu me dei de escrever sobre os meus temas de uma maneira direta, assim, um pouco parecido com o Rio do Meio. Porque meus livros sempre venderam direito. Eu nunca tive livro encalhado, esse aqui está vendendo super bem. Mas realmente ele foi uma coisa fora de série, e isso às vezes acontece. Eu acho que o artista verdadeiro, mas isso é coisa minha, né? É aquela pessoa que não perdeu o olhar mágico da infância. Algum tipo de arte, não toda, né? Você não perde o olhar mágico da infância. E eu acho que qualquer pessoa é capaz. Só que a cultura, a educação, a sociedade, a escola vão emburrecendo a gente. A gente vai ficando com pudor, vai ficando com medo. Leia, 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 leia. Escreva, 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 mesmo que não publique. E tente pelo menos dominar o seu idioma, que é tua matéria, o teu instrumento de trabalho. Eu não acredito em escritor nem jovem nem velho que não sabe escrever. Aquele que tem uma história, mas tem que ser copidescado. Eu sou muito chata nesse sentido. Você tem que dominar o teu instrumento, ser dono do teu território, né? Assim como o cirurgião tem que conhecer a anatomia e saber segurar o seu bisturi. Então, e segundo lugar, não tenha pressa, né? O cara quer ser famoso aos 20, era Castro Alves,
que os jovens provavelmente não sabem quem são, não sabem quem foi. Foi famoso aos 20 e morreu aos 24, qualquer coisa assim, né? Eu acho que a gente deve fazer a arte pelo prazer da arte. O sucesso ou não vem depois ou não. E a gente não deve ser menos feliz se vende 1 milhão de exemplares ou 10 exemplares. Claro que é bom vender 1 milhão de exemplares, mas o melhor é ter a satisfação do exercício digno da sua arte. Para isso você tem que estar muito preparado e buscar a humildade e a simplicidade. Senão você fica sempre com a sensação de que o mundo te deve alguma coisa. Você vende 50 mil exemplares, devia ter vendido 100. Você ganha 10 críticas boas, devia ter recebido 20. Né? Pegar leve. É aquela história, levar o trabalho a sério, mas a vaidade, a ambição excessiva estragam qualquer alegria na vida.